forma a minimizar os efeitos nocivos das divisões, além de fortalecer vínculos, reparar a brecha e evitar o poder, e evidenciar o poder espiritual dessa unidade. Amém? Então, amados, estamos entendendo e compreendendo que essa mensagem, esse estudo bíblico da graça de Deus que nós fazemos sempre, aqui aos domingos, e também no dia de semana, também, quarta-feira, segunda, né? Nós estamos sempre colocando a palavra de Deus na nossa frente. E para que nós entramos e encaixamos nela, que só assim viveremos em unidade de espírito. Temos diversas dificuldades entre nós na carne. Uma é marceneiro, outra é soldador, outro trabalha de empregado, outro é patrão, quer dizer, temos uma diversidade na nossa carne. Mas nós estamos falando de uma unidade no espírito, uma unidade espiritual, uma unidade em amor, em perseverança, em esperança, em paz, em alegria, em entendimento uns dos outros, suportando uns aos outros, vivendo uma vida espiritual debaixo da graça e da paz do Senhor Jesus. Amém? Unidade no grego, amado, quer dizer enox, que significa unicidade, em comum acordo, em unissono, quer dizer, um único, somente um. Nós não somos dois, nós somos um corpo com Cristo. Nós somos dois, não é separado, não você lá, eu aqui, não. É meu braço, eu tenho dois braços, mas está no mesmo corpo. Então não é esse braço aqui que é melhor, nem esse que é pior, nem esse que é melhor ou esse que é pior. Nós estamos ligados num tronco, estamos ligados num corpo, fazemos parte desse corpo, fazemos esse corpo. Somos nós que fazemos o corpo místico de Cristo nesta terra. Não podemos estar separados, divididos. Não, porque o braço vai para o pé, eu não gosto do pé direito, porque eu não gosto do pé esquerdo. Não, mas não tem disso. É necessário que todo o conjunto do corpo de Cristo funcione, né, segundo o poder de Deus que opera em todos, por todos e para todos. Amém? Vamos entender isso. Somos um corpo. 1 Coríntios 10, 17. Está aí? 10, 17. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Por quê? Todos participamos do mesmo pão. Quer dizer, o pão que nos alimenta, o pão espiritual que nos alimenta, não estamos falando do pão humano, estamos falando do pão espiritual. O pão espiritual que nos alimenta é a palavra de Deus. E se nós estamos alimentando por essa palavra, por esse pão, né, nós pertencemos a um mesmo corpo. Nós somos um corpo só. Alimentamos da mesma fonte, do mesmo pão. 1 Coríntios 12, 27 diz o seguinte: ora, sois vós o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então, amado, nós não somos qualquer coisa, qualquer um, nós não pertencemos a uma denominação, nós não pertencemos a uma igreja, nós não pertencemos a uma religião, nós não pertencemos a uma associação, uma sociedade, a um clube social. Não, amado. Nós pertencemos a Cristo. Somos o corpo de Cristo nessa terra. A igreja do Deus vivo. E isso não tem distinção. Não é grego ou romano, ou plebeu, ou preto, ou branco, pobre ou rico. Não há distinção em nada. Somos dele e fim de ponto final. Então nós não podemos dizer ou pensar, não, porque aquele de lá não é de lá nem de cá. É filho de Deus, amado, bendito, escolhido pelo sangue de Cristo, comprado, pago o preço, resgatado do inferno. Estamos aqui para servir ao Senhor.
Estamos aqui para mover, fazer esse corpo caminhar sobre a terra. Por quê? Nós somos o corpo, somos porta-voz dele, somos seus filhos, somos suas ovelhas e somos ainda seus servos. É a nossa condição aqui, de vida nessa terra. É assim que o Senhor quer que nós vivamos, unidos em amor, para fazer a obra que Ele tem preparado para cada um de nós, individualmente e coletivamente, num só corpo. Amém? Continuando então. Coríntios 12, 12. 1 Coríntios 12, 12 e 13. Vamos lá. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer grego, quer servo, quer livre, todos temos bebido de um Espírito. Amém? Já falei a respeito disso. Continuando, vamos lá. Corpo no grego quer dizer soma, é um corpo, quer dizer, é uma soma, né? Conjunto organizado e constituído de partes e membros, massa íntegra, agregada e coletiva. Não é porque eu sou o braço que eu não estou agregado ao corpo, se eu sou o dedo, não estou agregado ao corpo, eu sou a unha, não estou agregado ao corpo, eu sendo unha, estou agregado a um corpo. Não interessa em que parte do corpo eu está, se é no pé, se é na mão, se é na cabeça, se é o cabelo, não interessa. Há pessoas, e a gente ouve muito e vê pessoas que, não, porque eu não sou diácono, não sou diaconisa, eu também não vou mais na igreja, mas você pode ser o que for e estar aonde estiver, você é membro do corpo de Cristo. Não tem essa, não, porque é o pastor, é o líder, é o evangelista, esses que são que precisam fazer as coisas. Não, amado. Todos nós temos uma responsabilidade, porque estamos ligados ao tronco. Estamos ligados à fonte. Por isso, nós temos a nossa participação, né, de direito e de dever. De direito, porque estamos ligados ao corpo, temos o direito de usufruir do corpo. E de dever, porque temos que zelar pelo corpo. Então, precisamos entender essa história, né, e deixarmos de ser egoísta, ou soberbos, ou sei lá, né? Precisamos ser humildes, precisamos ser sinceros, honestos, de caráter, de hombridade, né? Precisamos saber disso. Diversidade de dons individuais, unidos em um só Espírito. 1 Coríntios 12, 4 a 11. Vamos lá? 1 Coríntios 12, 4 a 11. Está lá? Então vamos lá. 12, 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Mas um só. É 4 e 11? Tá bom, então vamos lá. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então há uma diversidade de dons, amado. Muitos dons na igreja. Um é para pregar, outro é para evangelizar, outro é para fazer limpeza, outro é para ser diácono, ser diaconisa. Tem dons para cantar, para tocar. Há uma diversidade de dons. Mas um só é o Espírito que faz funcionar todos esses dons. Não pode a pessoa ter um dom de Deus para uma determinada coisa e falar, não, mas eu não sei cantar, eu não vou fazer nada. Não sabe cantar, não sabe pregar, mas sabe fazer outras coisas. Sabe dançar, sabe representar. Alguma coisa você tem um chamado de Deus para fazer alguma coisa no corpo dele. Isso é ser participante desse corpo, ativo, atuante. Continuando então. Efésios 4 a 6.
4 a 6. Há um só corpo, um só Espírito, como também fosse chamado em uma só esperança, já falei a respeito, né, da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos. Continuando. Vamos lá. 1 Coríntios 6,17 diz assim: mas o que se ajunta, ou que se une com o Senhor, faz-se um espírito com ele, ou é um espírito com o mesmo. É o mesmo espírito. Né? Um pouquinho de diferença da linguagem aqui, mas é um mesmo espírito. Quem se une ao Senhor se faz um espírito com o Senhor. Não há mais separação, mano. Está fundido, está junto, está unido. E o Senhor disse que não separa. Aquilo que Deus uniu, o homem não separa, não pode separar, não tem como separar. Está com o Senhor para sempre. Por que então que eu não posso viver uma vida abençoada, feliz, uma vida por cabeça, se eu tenho comigo o Espírito do próprio Deus? Ele que me guia, que me guarda, que me orienta, que me convence, que me converte, é Ele que cuida de mim. Eu só tenho que entender que eu estou nas mãos dele, e das mãos dele ninguém arrebata. Amém? Jesus disse isso. Ele disse: das minhas mãos ninguém arrebata. Então, amado, é preciso que nós entendamos que ninguém arrebata, porque o Espírito de Deus se fez um Espírito conosco. Não foi a nossa vontade, foi a vontade de Deus que nos fez um Espírito com Ele. Continuando. 2 Coríntios 4,13 diz assim: temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: eu criei, por isso falei. Nós cremos, também por isso falamos. Então, amado, nós cremos e podemos falar daquilo que cremos. Não devemos ter vergonha, não devemos ter medo, não devemos ter nada. É preciso falar? Fala, porque você crê. Você acredita. E se você acredita, você tem poder para convencer, para tirar toda dúvida, para sanar toda desconfiança, para provar que Deus realmente está em seu favor. Não precisa temer a nada. Pode continuar a sua missão aqui na terra, porque a palavra te garante essa vitória. Salmo 133, 1. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, né? Irmãos que vivem se galfinhando, se arrastando, não porque isso, porque aquilo, com ciúme de um, com ciúme do outro, com inveja daquilo, com inveja daquele, querendo tomar o lugar, querendo passar. Amado, isso não é irmandade santa em Deus. Isso é uma divisão da carne em alguma associação, em qualquer lugar por aí, menos na igreja de Deus. A igreja de Deus precisa haver companheirismo, haver união, haver amor, haver dedicação, haver respeito. Isso no Espírito de Deus. E se está no Espírito, amado, está na carne. Nosso corpo não pode fazer aquilo que o nosso Espírito não quer. Somos guiados pelo Espírito e temos que viver dessa maneira. Continuando. As causas e efeitos de divisões no corpo, quer dizer, na igreja. 1 Coríntios 1,10. Olha lá. Rogai-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Amado, eu não posso dizer a vocês, amados, olha, eu acredito na predestinação. E você fala: bom, eu acredito na predestinação, mas sabe, né, eu preciso fazer um jejum, eu preciso fazer um sacrifício, eu preciso batizar nas águas, eu preciso... Se você já está de antemão predestinado, chamado, escolhido, justificado e glorificado, você tem que fazer mais o quê? Entender, crer, viver e praticar essa verdade única
de Deus para os seus filhos. Amém? Então, vamos continuando. Quando não há essa mesma palavra, quando não há esse mesmo dom, quando não há esse mesmo esforço, então causa divisão no corpo de Cristo. Por quê? Porque o pendor da carne é para a morte. A nossa carne, amado, quer morrer. A nossa carne é louquinha para uma desgraça qualquer. Ela não se converte. Você vai ter que lutar com isso a vida inteira. Tua carne que é a morte e você que precisa viver. E você precisa da vida. E você precisa conhecer. E você precisa acreditar. E você precisa vencer a carne. Você não pode ser igual uma taturana que sai aí por aí queimando todo mundo e está azedando todo mundo. Não pode. Você precisa convencer a tua carne que não é ela que manda. É o teu espírito que está em você, é quem faz a obra em você. Então Romanos 8, 5 e 8. 5 a 8. Porque os que são segundo a carne inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Por quê? A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Enquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem em verdade ou pode ser, portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não tem jeito de agradar a Deus na carne, mano. Deus não recebe sacrifício de homem, não, Deus não recebe. Ele disse, é melhor obedecer do que o sacrificar. A obediência em Deus se resolve tudo, mas o sacrifício Deus não aceita, não recebe, não atende, não adianta. As pessoas teimam em fazer sacrifício, porque acha que o sacrifício chega diante de Deus. Não chega, mano. O sacrifício só serve para a própria carne, porque a carne quer morte. Amém? Continuando, vamos lá. Gálatas 5, estão falando o que causa dissensão no corpo de Cristo, né? Quem vive na carne causa dissensão. Gálatas, também as obras da carne causa divisão. Gálatas 5, 19 a 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, continuando, mudando, 19, 20, 21, não tem? Não? Só tem isso. Então, mas é isso aí, né? Gálatas 19, 20. Deixa eu ver se está aqui. Deixa eu ver se os Gálatas estão aqui ou se mudaram. Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfíria, ciúme, iras, pelejas, dissensões, facções, inveja, bebedice, orgia, coisas semelhantes a esta, acerca das quais já vos declaro, como já antes vos preveni, e que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Misericórdia. Compensa viver na carne? Compensa fazer as obras da carne? O que nós fazemos com as obras da carne? Mortificamos as obras da carne, pelo Espírito de Deus que está em nós, pela união do Espírito em nosso coração, em nosso espírito. Por esse poder, nós podemos e devemos e temos que sujeitar a carne debaixo do nosso espírito, para que possamos viver para Deus, para que possamos agradar a Deus. Senão, não vamos chegar nunca. O corpo sem o espírito está morto. Tiago 2,26, está aí? 2,26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Corpo sem o espírito, amado. Isso é possível? É. Por que é possível? Porque há muitos e milhões de pessoas vivendo nessa terra e não têm o Espírito de Deus. Não foram criados para essa salvação. Não foram criados, não foram
chamados para essa salvação. Não foram predestinados de antemão. Todos os que estão salvos nesta terra, os que foram, desde que Jesus ressuscitou, até ontem, até hoje, até agora, nesse momento, todos aqueles que estão salvos por predestinação. Todos aqueles que foram salvos no passado, foram salvos por predestinação. E se daqui 1 milhão de anos, Cristo ainda não estiver voltado, daqui 1 milhão de anos, qualquer que seja salvo, será salvo por causa da predestinação do Senhor. Para a nossa vida. Mas as pessoas nunca ouviram falar nisso. Estava oculto. Mas as coisas que estavam oculto até dos tempos eternos, foram reveladas à graça de Deus. Para que nós possamos ter esse conhecimento pleno da verdade que liberta. Que não traz escravidão. Que não traz confusão. Que traz paz. Que traz segurança. Que traz vida com abundância. Que cura. Que salva. Que resgata. Que livra a pessoa do mal, da maldição. Que tira a pessoa das drogas e de tudo que é prostituição, de tudo que a carne inventa fazer. Por quê? Porque o Espírito do Senhor nessa pessoa vai libertar essa pessoa de todo o mal que ela possa ter cometido na sua carne, para viver uma vida santa, quieta, sossegada, em paz diante de Deus. Amém? E de união, né? Vamos lá. O que mais que causa divisão? Tá. As divisões são eliminadas pela presença e ação do Espírito. 1 Coríntios 3,16, está lá? Está lá. Não sabeis vós que sois templo, amado. Teu corpo, ainda que sendo carne, é templo do Deus vivo, que é o Espírito, templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. O nosso corpo é templo de Deus, é a igreja do Deus vivo. Nós somos a igreja. Não é isso aqui não. Isso aqui é um lugar que nós congregamos. É um lugar que nós reunimos para sentar mais bem acomodado, porque Jesus, quando pregava, ele pregava na beira da praia, ele pregava no monte, ele pregava lá no deserto, ele pregava no meio da rua. Nós nos assentamos aqui, temos aparelho de som, temos internet, temos iluminação boa, sentamos com o ventilador ligado, temos confortavelmente, né, acomodado para ouvir essa palavra, para ouvir e entender e crer que nós somos templo do Senhor e o Espírito de Deus habita em nós. Ai de nós, amados, se não tivermos o Espírito de Deus em nós. Ai desses que não têm, vive fazendo vandalismo, matando, roubando, fazendo muitas coisas aí. Muitos deles têm o Espírito, mas está, Isaías 42:2 diz assim, está como uma chama broxuleante, uma chaminha pequena, o Espírito está quase apagando, mas aí é onde entra essa palavra aí, e o coração acende, o Espírito de Deus volta a aquecer os corações, e ele sai das drogas, sai do vício, sai da prostituição, sai desse mundo, porque foi conhecido do Senhor, e está ouvindo a voz de Deus nessa hora, está sendo transformado, está sendo incendiado por essa palavra, para viver uma vida digna de um filho de Deus. Mas só os filhos, hein? Ah não, mas aquele ele não ouve, sabe, o ouvido dele dói, e bate a palavra, está fora, vou te dar um aparelho, vou não sei o que, está fora. Por quê? A palavra de Apocalipse diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. É isso que o Espírito está fazendo. Continuando então, vamos lá. 3:16 e 6:19. Está lá. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e que habita em vós, proveniente de Deus, e não sois de vós mesmos? Amado, nós não somos nosso mesmo.
Não, a vida é minha, eu faço o que eu quero, eu faço. As mulheres, não, eu posso abortar, a vida é minha, o corpo é meu, eu posso abortar quem eu quiser. Amado, você não pode é fazer a obra. Depois de feita, mano, ela não é sua mais não. Ah, mas eu posso fazer, eu posso abortar. Se você abortar, você está sendo uma criminosa, uma assassina. Ah, não, mas foi ontem e hoje eu já estou abortando. Olha, desde a hora da concepção, você já está gerando um ser de Deus no seu ventre. E aquele que é nascido de Deus, Deus guarda e o maligno não toca. Você pode até tentar abortar, mas Deus não permite. E se abortar, é porque Deus permitiu. Mas você vai ser penalizado, sua vida vai ser amarga, vai ter problema, vai ter desavença na tua vida, porque você não obedeceu a palavra. E não obedecendo a palavra, amado, temos problema sério com Deus, porque não é o diabo, é Deus que está corrigindo o teu filho, é Deus que está disciplinando o teu povo, é Ele que usa a vara, é Ele que usa a vara nas pessoas para tratar com elas, porque são filhos. Qual é o filho que o pai não corrige? Então temos que ter temor e tremor diante daquele que é o soberano, que é o todo-poderoso. Romanos 8, 9 e 10. Vamos lá. Vós, porém, não estáis na carne. Misericórdia, né, irmão? Andar na carne é terrível. Mas no Espírito. Agora, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Misericórdia, amados. Não pode. Nós temos que ter essa certeza que somos de Cristo e que o Espírito de Cristo está em nós. Temos que ter essa confiança. É por fé, é por estar todo dia aqui na palavra, lendo, obedecendo, orando e clamando aqui e com entendimento vivendo essa graça. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então, nosso corpo tem que estar morto para o pecado. Não podemos mais andar na prática, não podemos mais viver em pecado. Não temos mais que satisfazer a vontade da carne. Temos condições de reverter toda a tentação, todo problema, toda dificuldade. Deus nos dá condições de sabedoria para que nós possamos viver uma vida tranquila, feliz e em paz, obedecendo a palavra de Deus. Continuando, vamos lá. 1 Coríntios 2,12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Recebemos o Espírito de Deus para entender, para conhecer aquilo que Deus está nos dando, aquilo que Deus tem para nós. Grandes e maravilhosas bênçãos de Deus para a nossa vida. Bênção de alegria, de paz, de vida com abundância, de vida próspera, de vida abençoada, de fortalecimento nessa terra, vida de união. Precisamos estar sempre unidos. Se estamos unidos com o Espírito, estaremos unidos no nosso Espírito com o Espírito de Deus. Continuando. O vínculo do Espírito traz a paz, traz para o corpo o crescimento que vem de Deus. Colossenses 2, 19 e 20. Dois, 19 e 20. E se... O que é? Está escrito lá? E não... Não ligado à cabeça da qual... E não ligado à cabeça da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e medula, vai crescendo, ligadura vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenança, como se vivesses no mundo, tais como? Olha, mano,
Se nós estamos ligados, né, ao cabeça, do qual todo o corpo bem ajustado cresce para a glória de Deus, né, nós... Deixa eu ver. Muda aí. Volta. Não, volta. Volta mais. Coríntios. Colossenses. Tá aí? Colossenses. Não. Acho que eu perdi a... Colossenses 2,19. Ligado. Essa palavra aí não está muito certa. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Peraí. Colossenses 2,19. Deixa eu ver o que está escrito aqui. Tá. Ninguém vos prive, verso 19, verso 18. Ninguém vos prive do prêmio afetando humildade ou culto aos anjos, baseado sem visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. Olha, não se deixe levar por esse tipo de pregação, por esse tipo de doutrina, né, que não se mantendo unido à cabeça. Quer dizer, estão unidos a qualquer coisa no mundo, menos à cabeça, menos a Cristo. Estão praticando idolatria, estão praticando a lei, estão fazendo obras, estão fazendo coisas, mas não está ligado ao cabeça, do qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo para o aumento concedido por Deus. Se estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenança como se vivesse no mundo. Que ordenança é essa? Não proves, não toque, não manuseis. O que é isso, amado? Você está proibido, não pode usar calça comprida, não pode rapar a perna, não pode isso, não pode cortar o cabelo, não pode passar batom, não pode isso, não pode aquilo. Amado, isso são coisas do mundo, da carne. Não tem nada a ver com Deus. Você pode fazer um culto aqui para ensinar todo mundo a viver uma vida daquelas que nós vemos aí, pessoas andando e vivendo, e pensam que estão agradando a Deus, amado. Não está, estão agradando a carne, estão agradando a denominação, estão agradando o pastor, estão agradando aquela doutrina, mas Deus está a quilômetros de distância dali. Tão enfatuado, tão encantado, estão fazendo obras que Deus não recebe. Ele não quer mais essas obras, mano. Continuando aqui, vamos lá, o que nós estávamos aí? Colossenses, não, 1 Coríntios 3, 6 e 8. Você monta com a Bíblia, vai dar entendimento. Vamos lá. 3, 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o galardão segundo o seu trabalho. Amado, é a unidade. Paulo está falando aqui em unidade. Ele falou, eu e você fazemos uma obra, eu plantei e você regou. Mas quem deu o crescimento? Foi o Senhor. Eu recebo o galardão pela planta e você por cuidar da planta. Mas o fruto vem de Deus, não é meu e nem é seu. Não adianta falar, não foi o pastor Arnaldo, foi o pastor Valmo, foi o pastor Arnaldo, foi alguém. Não foi nenhum de nós que demos esse fruto, que fizemos esse fruto. Nós fizemos um trabalho, eu plantei, o outro cuidou, e Deus deu o crescimento e você frutificou. Amém? Estamos entendidos? Então, o que planta e o que rega, recebe o galardão pelo que fez. Você semeou, alguém cuidou, Deus fez crescer e frutificou. Continuando, vamos lá. Isso é unidade, viu? Eu fazendo alguma coisa e você cooperando comigo no meu trabalho, para que eu possa receber o meu galardão pela semeadura e você pelo cuidado. Isso é unido. Isso é não foi eu que plantei, esse aí não é meu, não, deixa para lá. Amado, cuida. Não é seu? Você não plantou? Foi o outro que plantou? Cuida. Vocês estão aqui sendo cuidados. Não fui eu que plantei muitos de vocês aqui. Vocês já vieram já de uma outra plantação de alguém que fez esse trabalho. Eu estou cuidando para que eu receba o meu galardão e quem fez a obra lá receba o galardão dele ou dela, quem quer que seja. Amém?
Então não é cuidar só daquilo que eu planto, não. Tem que cuidar daquilo que o outro plantou. E para que outros cuidem daquilo que eu plantei. Amém? Para que juntos nós possamos receber o prêmio. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Aspecto de unidade, Filipenses 2, 1 e 2. Ter o mesmo pensamento. E se há algum conforto em Cristo, alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, e se há algum entranháveis afeto e compaixão, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Amado, temos que ser cooperador um com o outro. Se você está fazendo uma obra e você tem um processo, um sentimento, uma paixão, um desejo, eu tenho que estar acompanhando você naquilo que você está fazendo. Eu não tenho que chegar, não, mas está errado, tudo errado. Não, está tudo certo. Você faz o que Deus pôs no seu coração para fazer, e vamos somar com você. Vamos estar unidos. Não estar dividindo, mas unindo e somando. Continuando. Pensar a mesma coisa. Hebreus 6, 11 e 12. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que não vos façais negligente, nem sejais imitadores mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam a promessa. Imitadores daqueles que perseveraram, que tiveram fé. Nós estamos falando aí em Hebreus, estamos falando aí dos heróis da fé. Eles fizeram isso com paciência e perseveraram, e nós estamos recebendo o galardão por causa deles. Eles batalharam, mas não alcançaram as promessas, mas lutaram por elas. E porque eles lutaram, eles venceram, e nós estamos recebendo de graça sobre graça de Deus, amado. Nós não lutamos por essa causa, mas eles lutaram. Os heróis da fé venceram barreira, fogo, leões, morte. Eles venceram porque acreditaram que essa fé, que não era para eles, mas para nós, poderia dar resultado bom para a vida deles. E eles batalharam por ela. E nós recebemos de graça. Custa nós fazermos alguma coisa? Custa nós pensar alguma coisa e fazer, e falar o mesmo, estar no mesmo espírito, né? Ter o mesmo amor? Vamos continuando. Hebreus. Pode pular Efésios 4, Pedro 3:10 e vamos para Romanos 12, 9 e 10. Vai? Romanos 12, 9 e 10. O amor não seja fingido. Aborrecei o mal, apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, no amor fraternal, proferindo-vos em honra uns para com os outros. Esses versículos que eu pulei aí, amado, depois nós vamos fazer esse estudo, dar esse estudo aí, vocês podem buscar isso com mais detalhe, mais detalhadamente, né? Unidos da alma, 1 Pedro 1, 22 e 23. Vamos lá. Nós estamos falando em união. Estamos falando uma coisa só, um pensamento só, uma só fé, um só amor. Nós estamos falando disso aí. 1 Pedro 1, 22. Purificando vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para que o amor fraternal não seja fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, que viva e que permanece para sempre. Opa, o vento está me ajudando aqui. Deixa eu ficar em pé um pouco. Meio mal assentado ali. Mas vamos lá. Mesmo sentimento, Filipenses 2,5. Aí? 2,5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Romanos 12, 16. Sede unânime entre vós,
Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai com as humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Continuando, mais o da seguinte aí, 15:5. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Continuando ainda, 15. João? Pedro 3:8. Pedro 3:8. E, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos entranhavelmente, misericordiosos e afáveis, não tomando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isso foste chamado, para que por herança alcanceis a bênção. Então, amado, nós temos que fazer tudo isso, né? Acreditar nisso, viver por isso, usar a nossa fé, o nosso dom, tudo que nós temos de melhor, a nossa sabedoria, nosso estudo, a nossa cultura, tudo o que temos de melhor nessa vida, usarmos tudo isso em favor um dos outros. O mundo hoje já está sendo desperto, está sendo despertado para essa união, ainda que eles fazem isso de um modo carnal e terreno, né? Por exemplo, o negócio da Teleton ontem ali, o que é aquilo? São pessoas que têm o coração de Deus, mas que não conhecem essa verdade. Mas eles estão fazendo, ainda sem conhecer, estão praticando e participando para melhorar a vida uns dos outros. Estão amando uns aos outros. Quando alguém pegou o telefone, discou lá de R$5. Amado, isso é uma demonstração de amor. Isso é uma demonstração de filho de Deus. Demonstração que nós estamos falando aqui de união, de unidade. Estão cooperando uns com os outros. O mundo está fazendo isso hoje, amado. Tem muitas coisas aí que nós podemos olhar e ver a mão de Deus nessa vida, nessas pessoas. Deus está trabalhando nesses corações. O Espírito de Deus que está nele, que eles não sabem, está fazendo uma obra que precisa ser despertada através da palavra, através do conhecimento, através de uma mensagem que vai estar chegando aos ouvidos deles para que eles realmente mudem a maneira de fazer as coisas. Vão continuar fazendo as obras de caridade que eles chamam, né? Obras de amor que nós chamamos, né? De graça, de misericórdia, uns para com os outros, né? De unidade em espírito, porque nós sabemos que eles também são um espírito com Deus. Nós podemos ver isso e sentir isso em nós. E precisamos dar graças a Deus pela vida deles, para que esse amor de Deus, essa obra de unidade do Espírito, da igreja de Deus, amado, não é das doutrinas, não é das religiões, não é das congregações, não é deles, é da graça de Deus, é do amor de Deus, é igreja viva do Senhor, uma igreja comprada com preço de sangue, não importa a doutrina, a denominação, não importa onde eles estão, eles são filhos, não importa o que eles fazem, por que eles fazem, se estão fazendo uma obra boa de amor, de caridade, Deus está no controle de todas essas coisas. É por isso que nós vamos agradecer a Deus hoje, tá? Pela unidade. Nós estamos vivendo essa unidade aqui e batalhando para estarmos juntos e unidos, e não podemos nos deixar, porque essa união aqui, esse pequeno grupo, neste lugar, juntando com todos aqueles que o Senhor está chamando e trazendo para esse lugar, vamos ser um exército muito grande, unidos. Não é um exército dividido, dando tiro um no outro, como nós vemos por aí pelas ruas. O capitão é corrupto, o major é corrupto. Não. O nosso general é Cristo. Ele não corrompeu, ele não cedeu, ele morreu em favor das nossas vidas, por amor a nós. Amém? Temos que louvar a Deus por isso, porque o nosso general se chama Senhor Jesus Cristo, né? 15:2 diz: portanto, cada um de nós agrade o seu próximo no que é bom para a edificação. Amém? É possível fazer?
É possível, pelo menos, esforçar por fazer. Né? Porque a nossa carne não quer isso não. Nossa carne quer briga, quer guerra, quer pancada, quer sair. Nossa carne quer isso. Mas o nosso espírito tem que estar no comando da nossa carne. Amém? Digam amém. Digam graças a Deus. Digam glória a Deus. Digam eu sou um espírito com o Senhor. Diz o Senhor é a minha força. A minha força é a alegria do Senhor. Deus se alegra em nossa força. A nossa força regozija o Senhor. Nós agradamos o Senhor quando nós esforçamos, quando nós usamos a nossa força, quando nós usamos a nossa fé, quando nós derrubamos a nossa carne, quando nós vivemos por fé. Com isso nós alegramos ao Senhor. Amém? Então cada um administre os outros o dom como recebeu, como dispenseiro da multiforme graça de Deus. Amém? Estamos encerrando então. Vamos ficar em pé. Vamos agradecer a Deus. Vamos orar pelas pessoas. Vamos orar por todos nós.